Olá, olá, povo de Deus, povo amado do Senhor Jesus. Mais uma palavrinha de Deus com o irmão Jailson Santos, que se encontra em Gênesis, capítulo 44. A astúcia de José para deter seus irmãos. E deu ordem aos que estavam sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco, e o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles com os seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distância, disse José ao que estavam sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões. E alcançando-os lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor? E em que ele bem adivinha, fizeste mal no que fizeste? E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhes: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhantes coisas. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te demos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele dos teus servos com quem for achado. Morra e ainda nos seremos escravos do teu senhor. E ele disse: ora, seja também assim, conforme as vossas palavras. Aqueles com quem se achar será meu escravo. Porém, vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu a seu saco. E buscou, começando no maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. E veio Judá com os seus irmãos à casa de José, porque ele ainda estava ali, e prostraram-se diante dele em terra. E disse-lhe José: que é isto que fizeste? Não sabeis vós que tal homem como eu bem adivinha? A humildade e súplica de Judá. Então disse Judá: que diremos a meu senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aqueles em cuja mão foi achado o corpo.
Mas ele disse: longe de mim, que eu tal faça o varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse: ai, Senhor meu, deixa, peço-te, o teu servo dizer uma palavra aos ouvidos de meu senhor. E não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seu servo, dizendo: tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor: temos um velho pai e um moço da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe. E seu pai o ama. Então tu disseste a teu servo: trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dizemos a meu senhor: aquele moço não poderá deixar a seu pai. Se deixar a seu pai, este morrerá. Então tu disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo, meu pai, e contando-lhes as palavras de meu senhor, disse nosso pai: tomai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nos dissemos: não poderemos descer mais. Se nosso irmão menor não for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face do varão. Se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse nos teus servos, meu pai: vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Um ausentou-se de mim e eu disse: certamente foi despedaçado e não o tenho visto até agora. Se agora tirardes a este da minha face, lhes acontece algum desastre, farei descer as minhas cães com dor à sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, como a sua alma está atada com a alma dele, acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá, e teus servos Faraó descer as cães de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura, porque teu servo se deu por fiador por este moço, para com meu pai, dizendo: se não tu tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Glorificado seja Deus. Meus amados, aqui nós vemos Judá se humilhando e cumprindo com a promessa que ele tinha falado ao pai. Se o jovem não voltasse,
Se tivesse que o jovem ficar lá, ele ficaria no lugar do jovem. Porque o seu pai já era velho e cansado e não queria ver o seu pai descer à sepultura com mais uma tristeza, com mais uma dor de perder mais um filho da sua velhice. Daí então ele pega todos os seus argumentos para que José não ficasse com seu irmão e sim com ele. Porque sobrevinha a ele a dor, a angústia, a culpa e a decepção. Por um dia ter lançado o próprio irmão na cova. E de repentemente ver os mercadores tirado ele da cova e vendido. Caía sobre eles ali a culpa, a angústia, a dor e a decepção. E se o seu pai não visse o seu irmão voltar, a dor seria maior e ele talvez não suportaria. O que nos leva essa mensagem a trazer aqui alguns pontos referentes. Lá no versículo 5, José fala que bem ele sabia que era homem que adivinhava, né? Ouça o ponto que fala. E é evidente que José não praticava ocultismo, o qual era proibido por Deus. Há duas explicações possíveis para este particular da narrativa. A palavra hebraica traduzida adivinhar também pode significar perceber, assim o texto também significa que José não deixaria de perceber que o copo de prata desaparecerá. Pode ser também que José estava tão somente adequado-se à imagem que os irmãos teriam dele como um governador egípcio. A prática de adivinação era proibido. Por isso, José aqui, e esse ponto, fala que a prática era proibido e não podia. Pela lei era proibido. E José, por ser um homem justo, correto, ele não fazia esse tipo de coisa. É bem provável que, como diz a palavra lá, quando ele vai interpretar os sonhos, que a interpretação não é dele, e sim de Deus. Que fizesse segundo a vontade de Deus, não a dele. Porque as adivinações vinham de Deus e não do homem. Daí então, nessa mensagem, nesse ponto referente, nós vemos aqui. E também José estava testando para ver ali até aonde ia a capacidade e a mudança dos seus irmãos. Se eles verdadeiramente estavam todos arrependidos pelo mal que tinha lhe feito. Um ponto referente ao versículo 13, que fala, rasgaram as suas vestes. Tratava-se de um sinal evidente de grande amargura e aflição. Os irmãos poderiam ter seguido viagem e deixado Benjamim, mas a resolução de voltarem e assumirem as consequências, tendo Benjamim com eles, revelou que seu caráter realmente mudará e que agora se
preocupavam de fato com seu irmão e seu pai. A preocupação deles em o pai não perder mais um filho, pois aos olhos deles tinha perdido aquele filho. Até aquele momento, José era como a ovelha perdida, que tinha se perdido e ninguém sabia mais o paradeiro dele. Porque eles tinham pegado, tinham vendido e não tinha destino, não sabia por onde ele andava. Não imaginavam eles que estava diante do próprio irmão. Olha, ouça com atenção que esse ponto referente fala. Daí então se preocuparam os irmãos de José, se preocuparam em voltarem todos e assumir a culpa pelo seu irmão, juntamente todos eles. Daí então aí José percebe que realmente os seus irmãos tiveram uma mudança, tiveram um aprendizado, porque eles viram o sofrimento do seu pai quando falaram que José teria sido despedaçado por uma besta fera. Eles não queriam mais uma vez ver o sofrimento do seu pai. Por isso voltaram todos para que ficassem diante da face de José e pedisse perdão pelo mal que causaria ao seu pai. E não deixariam causar mais mal algum a ele. Outro ponto referente aqui ao versículo 18. Aleluia, glória a Deus. Esse ponto aqui vai do versículo 18 ao 34. Verifique-se que os irmãos de José experimentaram uma grande mudança interior em relação ao tempo em que o venderam para o Egito. Essa mudança revela-se não somente na disposição de todos os irmãos, sofreram como escravo por amor a Benjamim, mas principalmente na súplica de Judá em favor de Benjamim. Estavam agora dispostos a assumir a culpa pela iniquidade que praticaram no passado e a pagar qualquer preço para salvar a Benjamim e evitar que o pai dele sofresse uma aflição mortal. Meus amados, aqui nós vemos e ouvimos o que a mensagem traz para nós. Que em todas as aflições, em todas as angústias que eles viram o seu pai passar por causa de José, agora eles queriam refazer e não deixar que o seu pai sofresse mais uma decepção ao eles não voltar com o seu irmão Benjamim. Por isso juntaram-se todos e foram até José, para que não deixasse o moço Benjamim e que ficassem Judá em troca de seu irmão Benjamim. Aqui nós vemos que foi tanta a angústia de seu pai que eles não queriam ver mais uma vez ele sofrer e descer à sepultura com a dor de perder mais um filho. Amém? Meus amados, uma linda mensagem. Mensagem essa, que aqui os irmãos de José aprenderam que não se devem fazer mal a ninguém, muito menos ao seu próprio irmão de sangue. O que essa palavra traz para mim e para você
é que o mal que plantamos, este mal também colheremos. Aqui todos os irmãos estavam colhendo o que tinha plantado. Então, já que você vai plantar algo, plante o bem. Já que você vai abrir a boca para falar de alguém, fale de bem. Já que você vai fazer uma crítica, faça uma crítica construtiva, para que não venha colocar alguém em sofrimento por causa do abrir da sua boca. O que essa mensagem traz para mim e para você é que o mal não compensa fazer. Se você tem algo para fazer para alguém, para machucar alguém, lembre-se que amanhã você pode estar sendo machucado como aquela pessoa. Então não machuque, não magoe, não fira, para que você não seja machucado, não seja ferido, não seja magoado, não seja pisado. Porque tudo que nós plantaremos, isso ceifaremos. Amém? Glorificado seja Deus. Aqui fica a mensagem de Gênesis 44, aonde os irmãos de José se humilha e suplica pelo perdão e o que eles fizeram ao seu irmão José. Meus amados, que mensagem maravilhosa. Glorificado seja Deus. Até aqui me usou o Senhor. Querido Deus, Pai maravilhoso, eu te agradeço pela leiturinha dessa palavra e por alguns pontos deixados dentro dessa mensagem. Glorificado seja Deus pela vida e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Pai, chega nos presídios, chega no lado dos idosos, chega, meu Pai, nas casas de apoio, chega nos presídios masculino, feminino, adolescente, chega curando, chega libertando toda a humanidade, meu Pai, porque a tua vontade, ó Deus, é que não se perca nenhum, que se salvem todos. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e por isso somos gratos por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Mesmo eu sendo falho, mesmo eu sendo fraco, aqui estou eu, como os irmãos de José. Arrependido por não ter praticado mais vezes a leitura da tua palavra. E agora eu, ouvindo e vendo a leitura dessa mensagem, eu me alegro o meu coração por essa linda mensagem. Glorificado seja Deus. Se você não tem a Bíblia na sua casa, compre uma Bíblia ou baixe ela em seu telefone e se delicie com as maravilhas que tem dentro dessa Bíblia chamado a Palavra de Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém? E glórias a Deus pela vida e por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, agora e para todo sempre.